Bom, o capítulo 6, ainda na página 9, vamos falar agora do contexto histórico. O contexto eram as viagens missionárias, mas o livro deve ter sido concluído no período que Paulo estava preso, como descrito no final do livro, Atos 28, 30 e 31. Era um período difícil em que o maior divulgador do evangelho, Paulo, estava sendo julgado e logo seria morto. É, bom, esse período, como eu falei, próximo do ano 64, 65, os cristãos estavam sendo caçados pelo Império Romano, e nós sabemos que não era só a loucura de Nero, não. Bom, a loucura de Nero depois vai ser deixada de lado pelos outros imperadores, mas nós sabemos que no Império Romano, aquela religião, os representantes daquela religião pagã, eles tinham um ódio tremendo pelo cristianismo e pelo judaísmo também. Porque nós sabemos, existe só uma religião, a religião do Deus da Bíblia, que é a religião que nós pregamos e os judeus pregam, só que eles não reconheceram o Messias. Então hoje eles pregam a doutrina, na teoria, o que é o plano de salvação daquele Deus do Antigo Testamento, que criou a humanidade, que criou todas as coisas. Eles pregam exatamente isso, que existe um plano da salvação escrito no Antigo Testamento. Eles só não interpretam que ele se cumpriu em Jesus. Tá ok? Mas nós pregamos, vamos dizer, o mesmo Deus. Israel e igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, nós pregamos o mesmo Deus. Tá ok? Pois bem, então, como nós sabemos que havia um ódio mortal? Porque essa perseguição de Nero, de que os cristãos eram revoltosos e teriam colocado fogo em Roma, isso aí depois a notícia vai correr e todos vão saber que isso na verdade era mentira. Porém, cerca de 35 anos depois, nós sabemos que tem sacerdotes falando no ouvido do imperador. E pelos 200 anos seguintes, 250 anos seguintes, que os males que aconteciam no Império Romano, derrota em guerra, peste, que tudo isso era culpa dos cristãos. Porque eles falavam isso por conta do ódio daquela religião do mal contra os cristãos. Ok? Aquela religião, ela com certeza quer nos destruir. O povo, a maioria, não sabe, vamos dizer, o que está acontecendo. Mas aqueles que estão por trás e que são representantes mesmo daquela religião, tem pessoas que pregam mesmo a favor dessa religião, ser contra o Deus da Bíblia. Tem religiosos que fazem isso. Os políticos também não sabem nem o que estão fazendo, né? Mas aqueles religiosos mesmo, os sacerdotes, por mais de uma vez, nós encontramos na história da igreja, eles falando para os imperadores, ó, tem que perseguir esse povo porque eles são a causa de todos os males. E isso era o ódio daquela religião do mal. O espírito que habitava neles conhecia o espírito que habitava na igreja. O comentário prossegue. Neste período, Paulo foi abandonado por todos. Só Lucas ficou com ele. Está em 2 Timóteo 4, versículo 10 e 11, que diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. A partir desse ponto da história, nós não sabemos se Paulo ficou preso ali pelo resto da sua vida até ser executado, ou existe a possibilidade de que Paulo tenha sido solto temporariamente e teria ido até evangelizar a Espanha e depois teria sido preso novamente. Nós não sabemos, mas sabemos que próximo da sua morte, ok, cristãos que ainda não tinham sido denunciados, Paulo estava sendo denunciado pelas autoridades judaicas, foram eles que começaram a levar Paulo para Roma, e Nero vai aproveitar lá. Né? Nós que amamos tanto os judeus e oramos por eles, mas aqueles judeus que erraram a interpretação, né, e perseguiram a igreja no começo, não eram seguidores da verdadeira fé judaica.
não eram seguidores da verdadeira fé judaica. Ok? Então, eles, infelizmente, prepararam o caminho para Nero fazer aquela maldade. Inclusive, Paulo estava lá preso por conta de levantes dos judeus, como é registrado no livro de Atos. E aí vai acabar surgindo a ideia, esses cristãos problemáticos, esse cristão problemático aí, o que se fala dele? Os judeus, ele é lá dos judeus. Os judeus dizem que eles são revoltosos, que eles estão criando problema lá no país. E lembre-se que a história de Israel, nesse período, era uma história que Roma tinha preocupação especial, porque os outros povos, a maioria se renderam ao Império Romano e dificilmente faziam revoltas, porque o Império Romano era implacável. Só que entre os israelitas ocorriam muitas revoltas. Ocorriam muitas revoltas. Contando esse período que nós estamos contando da história da igreja, o início do livro de Atos, a morte de Jesus, cerca de 20 anos antes teve uma revolta grande que Gamaliel, nós vamos estudar quando ele defende os apóstolos, ele cita algumas revoltas antes que foram desfeitas. E cita uma revolta que nós sabemos pela história que ocorreu 20 anos antes, em que morreram soldados romanos, mas depois também houve uma grande mortandade de judeus. Então até os judeus não queriam ouvir falar em revolta, principalmente aqueles sacerdotes corruptos, ok? Então, por conta disso, os judeus eles foram levados a criar essa mentira contra a igreja, dizendo que ela estava preparando revoltas lá, que eles eram revoltosos, e onde eles estavam andando na Ásia, e vai citando Grécia, eles estavam criando problemas. Não estavam criando problema nenhum, mas eles estavam contradizendo as escrituras judaicas. Mas o que os judeus diziam? Que eles eram revoltosos, que estavam criando problema. Nero pega aquela ideia e falou, vamos dizer que eles botaram fogo em Roma, e assim ele consegue um pretexto ali para justificar aquele incêndio maluco que ele fez, que segundo a história, ele queria, o que os historiadores acreditam hoje, na sua maioria, que Nero queria transformar Roma em uma nova cidade, a Nerópolis. Ele queria fazer uma mudança em Roma, e aí o único jeito foi inventar aquele incêndio. Quando ele viu que ia dar problema, aí surgiu a ideia, tem esses cristãos aí que estão sendo julgados, vamos dizer que foram eles que botaram fogo em Roma, porque Nero, claro, não quis confessar que era algo arranjado por ele, e que os soldados a serviço dele teriam botado fogo em Roma. Botaram fogo em Roma, é o que os historiadores dizem. Então acaba que os judeus, com a sua atitude, geraram essa grande perseguição de Nero. Eles colaboraram mesmo. Bom, o capítulo-chave é o capítulo 7, a palavra-chave. Bom, o que nós vamos ver no livro de Atos?